Enquanto as crianças seguem aí com os nossos irmãos, vamos abrir o texto sagrado. Abra comigo aí sua Bíblia, no livro de Gênesis. Nós chegamos nesta manhã ao capítulo de número 27. Gênesis, capítulo de número 27. Outra vez nós temos um texto bem longo e por providência de novo em uma santa ceia. Então, antecipadamente aos professores de escola dominical eu peço compreensão e que Deus me dê velocidade. Gênesis capítulo de número 27. Ao acordar, Cael sempre faz o mesmo caminho. Primeiro ele procura a mãe e em seguida ele vai ao meu escritório. Só que em determinada manhã ele não apareceu. E quando eu percebi, decidi checar para saber o que tinha acontecido. Me levantei e fui na direção do quarto. Mas antes de chegar eu o encontrei na sala, com a Bíblia aberta. E com uma página da Bíblia toda riscada. Eu perguntei, feliz, filho, você está lendo a Bíblia? E por que grifou a página inteira da Bíblia? Ele disse, pai, é porque está tudo errado na minha Bíblia, viu? Não é o que fazemos às vezes, queridos? Tristes com os nossos planos frustrados, nós sempre procuramos culpados. Quem terá errado? Minha esposa, meus filhos, meus irmãos em Cristo ou até mesmo o Senhor? Quase nunca nos perguntamos, terá sido eu que tomei o caminho errado e agora estou colhendo consequências? Sim, há um caminho certo para se relacionar com Deus. E também há um caminho errado para se buscar a bênção dEle. É sobre este caminho errado que trata o capítulo de número 27 de Gênesis. E para começar eu quero ler com vocês somente o verso de número 19. Gênesis 27, verso 19. Todo mundo encontrou o texto? Na versão que nós usamos, a NVI, o texto inspirado está assim. Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Vamos orar outra vez? Senhor, nós cremos no que está em Hebreus capítulo 4. Nós cremos que Tua palavra é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, podendo nos alcançar, ó Deus, no âmago do ser, dividir alma de espírito, juntas de medulas, separar pensamentos de intenções. Todos nós estamos expostos diante da Tua palavra. E nesta manhã nós rogamos, use-a com poder e graça, Espírito, para nos alcançar, nos corrigir, exortar e nos animar. Por favor, dependemos de Tua assistência e pedimos isso em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém.
No capítulo 25, Moisés nos disse que Deus abençoou Isaque como prometeu a Abraão. No 26, ele nos mostrou as evidências destas bênçãos. E agora, no 27, outra vez o assunto é a bênção de Deus, mas ele gira em torno de como os crentes a recebem ou a buscam. De novo, há um caminho certo, irmãos, para se relacionar com Deus. E há um caminho errado e extremamente perigoso e danoso para as nossas vidas. Que caminho é este? Quais são suas características? E como podemos evitá-lo para a saúde espiritual dos nossos corações? Bem, de acordo com o que encontramos aqui neste capítulo, em primeiro lugar, o caminho errado tem incredulidade. Vamos ler o que está entre os versos 1 e 6. Ou melhor, 1 e 4. Gênesis 27. Do verso 1 ao verso 4, o texto diz: tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Bem, é desejo de Isaque abençoar seu filho mais velho, Esaú. Qual é o problema, pastor? Na verdade, há dois problemas aqui. Primeiro, Isaque sabe que Esaú vendeu seu direito de filho mais velho a Jacó, o filho mais novo. E mais importante ainda, ele sabe que esta movimentação é do próprio Deus, que lhe disse, antes mesmo que os gêmeos viessem a nascer, que a bênção espiritual estava com Jacó e não com Esaú. Mesmo sabendo do que aconteceu entre os irmãos, e principalmente do que Deus disse acerca deles, Isaque quer abençoar Esaú. E para tanto, irmãos, ele prepara uma festa particular. Ele não falou dela para absolutamente mais ninguém, só Esaú. Ninguém foi convidado e ninguém ficou sabendo da cerimônia. Ninguém mesmo. Verso 5 ao verso de número 13. O texto diz: ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim.
Eu não sei se você percebeu, mas não há diálogo nesta casa entre marido e mulher. E para piorar, cada um tem seu filho preferido. Isaac prefere a Esaú e quer abençoá-lo, e Rebeca prefere a Jacó e, portanto, quer abençoá-lo. E, inicialmente, nós temos a tendência de ficar do lado de Rebeca, por causa do oráculo de Deus. Nós sabemos que Deus disse a ela e a seu esposo que a bênção espiritual está sobre Jacó e não Esaú. Mas não seja tão apressado. Rebeca também tomou o caminho errado aqui, irmãos. Isaac quer mudar o caminho de Deus, de Jacó para Esaú. Rebeca, por sua vez, não crê que Deus pode cumprir o que prometeu. Isaac quer contornar a vontade do Senhor, e Rebeca, por assim dizer, quer ajudar o Senhor no cumprimento de suas promessas. Os dois, portanto, tomaram o caminho errado. O caminho errado da incredulidade. É o que muitas vezes nós também fazemos, gente. Como Isaac, nós também tentamos contornar a vontade de Deus. Deus disse para abençoar Jacó, mas nós queremos abençoar Esaú. Como Isaac, por vezes, nós tentamos usar Deus para ter o que realmente queremos. Deus disse para abençoar Jacó, mas Isaac pensa, Jacó não sabe caçar, Jacó não pode me preparar uma comida saborosa, eu vou abençoar, é a Esaú mesmo. Percebe o que ele está tentando fazer? Sem perceber, é provável. Isaac está tentando fazer de Deus um meio para o próprio fim. Esse é o caminho errado, irmãos, de se relacionar com Deus. Deus não pode ser domesticado por você. Ele não cabe no nosso bolso. Se quer se relacionar com Ele, se quer a bênção dEle, você precisa se lembrar, antes de qualquer coisa, Deus é melhor do que qualquer uma de suas bênçãos. Fazer dele um meio para aquilo que queremos é um desrespeito e uma tolice. Depois você precisa confiar na vontade dele, na direção dele, na palavra dele. Esaú lhe parece melhor? Não é. Deus sabe o que está fazendo. Fique com a palavra dele e confie em sua liderança. O problema é que a incredulidade tem muitas faces. Quando não queremos fazer de Deus um meio, nós somos tentados a usar meios pecaminosos para chegar aos fins que ele apontou. É o que Rebeca está fazendo. Seu marido parece que vai estragar tudo, então ela se apressa para salvar a promessa de Deus. Por que não dar uma forcinha para Deus? Por que não tomar um atalho quando o fim é piedoso? Se tenho que prover para a minha família, por que não mentir no trabalho para ganhar mais? Se quero a salvação dos pecadores e o crescimento da igreja, por que não fazer uso de estratégias mundanas? Por que não podemos usar meios ilegítimos para alcançar fins nobres, queridos? Porque, como escreve Paulo a Timóteo, o atleta só é coroado se correr segundo as regras. Quando tentado no deserto pelo diabo, pressionado pelo imediatismo, Jesus não cedeu.
Se te prostrares diante de mim agora, eu te darei todos os reinos dos homens. Era o reino dos homens sem o sofrimento da cruz. O que poderia ser melhor? Jesus recusou a oferta de Satanás, porque ele sabia, e nós precisamos lembrar, que para Deus os meios, tanto quanto os fins, importam. Então, seja qual for a tentação em que está, meu irmão, empurrar as coisas, dar uma focinha para o Senhor, adiantar, mudar o caminho, resolva nesta manhã esperar e confiar no seu Deus. Ele prometeu, pode e vai cuidar de cada uma de nossas necessidades. Ele prometeu, pode e vai cuidar de seu povo até o último dia. Ele prometeu, pode e vai conduzir você à pessoa certa, vai colocar você no lugar certo e na hora certa. Então apenas espere. Confie no seu Deus. Foi o que Rebeca não fez aqui. Na verdade, Isaac e Rebeca tomaram o caminho errado. Quais as características deste caminho? Primeiro, ele tem incredulidade. Em segundo lugar, o caminho errado de se relacionar com Deus tem mentira. Vamos ler o que está entre os versos 14 e 24. Então ele foi, isto é, Jacó, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Quantas mentiras você conseguiu contar aqui? São 3 ao todo. Primeiro, ao se apresentar, ele disse: meu pai, eu sou teu filho mais velho, Esaú. Depois, quando falou da caça, Jacó explicou: foi Deus quem a colocou no meu caminho, por isso a consegui tão depressa. E por fim, quando questionado outra vez sobre sua identidade, ele disse: sim, meu pai, eu sou Esaú, teu filho mais velho. São 3 mentiras e um disfarce animal, irmãos, do tipo que encontramos numa casa de terror. E a pergunta que fazemos é: o que Rebeca e Jacó querem com isso? Nas palavras do próprio Jacó: meu pai, sente-se, coma do que eu trouxe para que me abençoe. Jacó quer a bênção de Deus, mas do jeito errado. Ele não apenas mente para tê-la,
ele tenta comprá-la com uma refeição saborosa. E o pior, irmãos, dá certo. Leiamos o que temos entre os versos 25 e 29. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. A transação foi realizada com sucesso. Isaque vendeu a bênção. Jacó comprou a bênção. E como Cael, nós dizemos: está tudo errado. Está entre os homens, mas não com Deus. Isaque pensou que podia contornar Deus, mas o que aconteceu foi, ele foi contornado por esposa e filho. E Deus acabou abençoando quem disse desde o início que abençoaria. Os homens parecem vencedores aqui. Isaque comeu do que queria, e Jacó conseguiu o que queria. Mas a verdade é, quem venceu aqui foi Deus, irmãos. Ele sempre vence. Ele sempre cumpre o que nos promete. E a pergunta é: então por que viver como se tudo dependesse de nós? É como corre a casa de Isaque. Ele não vai dar generosamente a bênção, ela precisa ser conquistada. Por isso Esaú sai para caçar, Rebeca sai para preparar uma refeição e Jacó entra na presença do pai para enganar. Todos estão competindo, todos dependem do próprio desempenho. É como às vezes nós vivemos em casa. O amor não é livre de interesse, não é generoso na direção do cônjuge e dos filhos. Eles precisam conquistar. Por vezes, é o que levamos para o mercado de trabalho e para os estudos na escola ou faculdade. Parece que Deus fica preso, confinado ao culto dominical. E que lá fora nós estamos por conta própria, temos que dar o melhor, vale tudo, até mentir. Até burlar, até enganar. Irmãos, é assim que por vezes nós nos relacionamos com o próprio Deus. Nós levamos a religião na força do braço, ou como diz Anderson, na força do ódio. E tentamos cumprir toda a lista que temos: leitura da palavra, oração, serviço aos irmãos, frequência no culto, e depois levamos para Deus e exigimos: agora dê-nos a sua bênção. Mas não é como funciona de verdade, irmãos. O Senhor não vai se dobrar diante dos desejos de Isaque, nem vai concordar com as mentiras de Jacó. Na relação com Deus, não são os homens que se vestem para impressionar,
É Deus quem, por graça e desde o Éden, veste pecadores com a justiça pregada do Evangelho. Diante de Deus, nós só somos aceitos porque fomos vestidos de Cristo. Não é pelo que você fez, é pelo que Ele fez. Nada tem a ver com nossas obras de religião. Nós somos salvos e abençoados por Deus mediante a fé na obra que Cristo realizou na cruz. Posso ouvir um amém de toda a igreja? Essa mentalidade precisa saturar todas as esferas da nossa vida. Tem que ter graça na sua casa, minha irmã. Tem que ter graça no seu trabalho, meu irmão, jovem, adolescente. Tem que ter graça nos seus estudos. Por um lado, sim, eu e vocês temos que dar o melhor. Afinal, vivemos para a glória de Deus. Criamos filhos, estudamos e trabalhamos para o Senhor. Mas por outro, vamos fazê-lo na dependência da graça de Deus. Não somos nós quem conquistamos as bênçãos. Por graça e generosamente, Deus nos abençoa. Se é assim, eu e vocês podemos ser libertos desta tirania da performance, tirania da atuação. Nós podemos ser quem somos. E em vez de tentar conquistar Deus e suas bênçãos, nós precisamos viver para o louvor da glória dEle. Porque Deus, diz Paulo aos Romanos, não poupou o seu próprio Filho, irmãos. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Seu Deus é generoso a ponto de entregar o que tinha de melhor para a sua salvação. Confie no cuidado e na generosidade dEle. É justamente o que não está acontecendo aqui. Nossos pais na fé, e eu amo estes exemplos, irmãos. Exemplos negativos, que refletem muito da nossa piedade que oscila, da realidade do nosso coração, do dia a dia. Aprendemos como não fazer com eles. Eles tomaram o caminho errado, e este caminho foi marcado por incredulidade, por mentira, e em terceiro lugar, ele foi marcado por choro. De que tipo? Entre os versos 30 e 33, nós lemos o seguinte: quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? E ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Do que lemos, eu quero destacar primeiro duas expressões: profundamente abalado, e Isaque começou a tremer muito. É um terremoto emocional, gente. Um colapso nervoso diante de uma notícia pesada. Bem, por que é que Isaque está abalado, irmãos?
Porque seu ídolo foi destruído. O homem que pensava que podia contornar Deus, foi contornado. E agora sabe, eu não posso mais abençoar a quem eu queria abençoar. Acabou-se. Mas tem algo de muito positivo aqui também. Pois uma vez que descobre o que aconteceu, mesmo tremendo, Isaque não volta atrás. A Jacó abençoei, e Jacó será abençoado. É a isso que se referia o autor de Hebreus, quando no capítulo 11 disse: pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. Ele não está falando aqui em Hebreus da bênção que Isaque declarou antes. Está falando deste momento. Depois de vencido por Deus, Isaque não se revolta. Ele cai em si, se arrepende e agora concorda com o caminho do Senhor. É Jacó quem vai levar a bênção adiante. E para Esaú, o que sobrou, pastor? Versos 34 a 40. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. E Isaque, seu pai, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Diante do que lemos, é fácil ter pena de Esaú, de pensar: coitadinho, bichinho de Esaú. Mas não se esqueça, ele trocou a bênção de Deus por um prato de comida. Não se esqueça, ele também está tomando o caminho errado aqui. Concordou com o pai em fazer uma cerimônia particular para tentar tomar a bênção de volta de seu irmão. Não se esqueça, durante toda a vida, Esaú nunca deu um sinal sequer que se importa com a bênção de Deus de verdade. Ele está chorando, irmãos, não porque perdeu a bênção da salvação. Ele está lamentando aqui a bênção material de seu pai. Ele casou-se com o mundo, e suas lágrimas refletem o seu coração. Tudo que lhe resta é uma espécie de antibênção. Até porque, como profetizado por seu pai, ele não vai suportar o jugo salvador de Jacó. Ele vai rompê-lo, vai fugir. Eu sei que é triste, mas é a realidade. Muitas pessoas, como Esaú, choram diante dos erros cometidos, lamentam pelas oportunidades perdidas, mas lágrimas sozinhas não resolvem. Tem que ter mudança sincera, irmãos.
Sem arrependimento, Esaú não vai ter parte na bênção da semente da mulher. De novo, ele não a quer. Ele vai se afastar de Jacó e do prometido a Jacó. Será que é como você tem vivido? Você se aproxima de Deus quando quer algo dele e se afasta dele quando recebe? Você vem a ele com interesses materiais e, se não é atendido, você se afasta dele para nunca mais voltar. Bem, a quem você adora então? A Deus ou as bênçãos dele? E quando chora, por que você chora? Porque se deu conta que pecou contra ele? Ou porque foi descoberto em algum pecado que lhe trouxe consequências? Esta é uma manhã propícia para a autoavaliação, gente. E faça o quanto antes, pois o tempo da bênção de Deus pode terminar, sabia? O autor de Hebreus, comentando este episódio, escreveu: Esaú, como vocês sabem, quando quis herdar a bênção, Esaú foi rejeitado. E não teve como alterar a decisão, mesmo buscando-a com lágrimas. A oportunidade do arrependimento para você surgiu agora. Não a empurre para amanhã. Não deixe para tratar do assunto mais importante da sua vida, salvação eterna, depois. Amanhã pode ser muito tarde, então faça como Isaac, aproveite os tremores da vida. Sim, irmãos, a vida, vez por outra, treme e nos deixa abalados. Pode ser a perda de alguém que você ama, a descoberta de um diagnóstico terrível, pode ser uma decepção amorosa, uma frustração profissional, seja o que for. Vez por outra a vida balança, e diante dos tremores nós ficamos tristes e abalados. Mas se somos crentes, deveríamos também ficar alegres. Como assim, pastor? Como fez com Isaac, Deus pode usar os tremores da vida para despertar nossa fé, irmãos. Quando os prédios idólatras caem, é amor de Deus por nós. Quando os ídolos se quebram, abre-se um caminho de arrependimento. Nós voltamos para Deus a fim de desfrutar dele como o melhor presente de si mesmo. Você tinha deixado de crer, momentaneamente tinha esquecido, mas ele continua sendo refúgio e fortaleza no dia da adversidade. Por um breve período você tinha deixado de crer, ou ao menos se afastado do que cria. Mas nós seguimos pregando, ele é melhor do que a própria vida. Só dele nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele será sempre água para matar sua sede no deserto, pão para saciar sua fome em qualquer situação. A vida tremeu para você? Deu errado? Aproveite a oportunidade. Venha aos braços do seu Deus, atenda ao convite do Salvador.
cansados e oprimidos, venham a mim e eu os aliviarei. Esse é o caminho certo, mas tem o errado. E para terminar, este caminho errado de se relacionar com Deus tem consequências. Qual foi a consequência para Esaú? Verso 41, gente. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Só isso. Esaú tinha que ter imitado o pai. Tinha que ter concordado com o caminho de Deus. Tinha que humildemente se aproximar de Jacó para ter parte na bênção de Deus. Mas não é o que quer. A amargura da divisão anterior cresceu, criou raízes, se tornou rancor. E por isso agora ele está decidido a matar o próprio irmão, fazendo-nos associá-lo somente a Caim e a Lameque. Todos da linhagem da serpente. Mas ele não foi o único a colher consequências. Do verso 42 ao 46, Moisés nos diz: quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho: fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Porque perderia eu vocês dois num dia só? Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Mais uma vez, ela está fazendo uso de manipulação. E mais uma vez, pasmem vocês, ela vai conseguir o que quer. E alguém pode pensar: então ela venceu. Não é assim, irmãos. A vitória de Rebeca e Jacó aqui não tem sabor de mel. Rebeca, que tanto lutou pelo filho preferido, nunca mais vai vê-lo nesta vida. E Jacó, que tanto lutou para ter a bênção do pai, em breve será visto tendo apenas a roupa do corpo. Todos os personagens deste texto pecaram, irmãos. E todos eles vão pagar caro por isso. É do que não nos damos conta quando pecamos. Esaú não fazia ideia do que estava realmente perdendo quando desprezou a bênção. Ele não tinha conhecimento do mal que seria gerado no seu coração contra o irmão. Rebeca e Jacó também não parecem ter calculado bem. Sim, eles venceram sobre o time de Isaque e Esaú, mas no final perderam um ao outro para sempre. Terá valido a pena? É no que nós precisamos pensar, irmãos.
é no que precisamos acreditar. Não há como pecar sem se machucar. Números capítulo 32, verso 23 registra: estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Em versões mais antigas, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Quantas pessoas já não descobriram essa verdade depois de experiências amargas? Pense no pastor que perdeu família e ministério depois de um adultério. Ou num grande executivo que perdeu o emprego e a reputação depois de um desvio. Ou no seu amigo que tem perdido a paz porque nutre um pecado particular e não quer abandoná-lo. As coisas podem ter parecido um gato indefeso e pequeno ao início, só uma brincadeira, mas cresceram e se transformaram em um tigre poderoso. Tudo isso, queridos, para dizer: levemos o pecado a sério. Mate-o enquanto antes. Mate-o agora. Não o deixe crescer. Resolva a questão, a fim de que você não sofra severas consequências. Ah, pastor, eu já fui. Já desci a ladeira, já estou colhendo duras consequências, não há mais esperança para mim. É o que você pensa? Jacó é um mentiroso, um ladrão. Em alguns capítulos para frente, por graça, Deus vai transformá-lo em Israel, irmãos. O mesmo pode acontecer com você. Se está vivendo como Esaú, cheio de amargura e rancor no coração contra as pessoas, volte-se humildemente para o descendente de Jacó, Jesus. Ao mostrar sua real condição diante de Deus, a de um pecador condenado, e ao mostrar a imensa graça dele em Cristo na cruz para salvá-lo da condenação, Jesus pode curar a sua alma. Por que você vai nutrir rancor contra as pessoas que pecaram contra você? Se o Deus Santo contra quem você pecou, por pura graça e misericórdia, o abençoou com perdão e salvação. E se tem vivido como Rebeca e Jacó, manipulando a tudo e a todos, e quem sabe agora, colhendo aí pesadas consequências, lembre-se do descendente de Jacó, Jesus. A mãe de Jacó disse-lhe: se der errado essa trama, que caia sobre mim a maldição. Ela não podia tomar o lugar de Jacó, irmãos. Mas não foi o que Jesus fez na cruz? Ele tomou o nosso lugar, vestiu-se com nossa culpa e recebeu a nossa maldição. E porque Ele o fez, Ele trocou de lugar conosco, recebeu a nossa maldição, a fim de que pudéssemos ser abençoados por Deus com perdão e salvação. Na cruz Ele se vestiu com os nossos pecados. Paulo diz aos Coríntios: aquele que não tinha pecado foi feito pecado. Os meus e os seus estavam sobre Ele, e naquele mesmo ato Ele nos vestiu com a própria justiça.
em Cristo, nossa dívida contra Deus foi rasgada de uma vez por todas. O que significa que já não há mais condenação sobre nós. É o que você gostaria de receber nesta manhã? Eu não posso lhe prometer que você nunca vai colher as consequências dos seus pecados. Mas o que nós temos para oferecer é melhor. Se pela fé o Espírito abrir os seus olhos e pela fé você contemplar e receber a Cristo como Salvador nesta manhã, você será poupado da condenação eterna dos seus pecados. Você entende? Ainda vai ter sofrimento. A família ainda vai sofrer. Você ainda vai colher consequências por um tempo. Em breve, eu e vocês entraremos no reino celestial de Deus. E lá, para todo sempre, nós estaremos livres da condenação dos nossos pecados. Esse é o caminho, meu irmão. Essa é a excelente notícia que temos para você. Então só não continue no caminho errado. Em vez de se perguntar o tempo todo de quem é a culpa, assuma, meu irmão. Não só olhe para o seu pai, não só fale de sua mãe, não só olhe para o seu cônjuge, não só diga que são os filhos, não aponte para a igreja o tempo todo, assuma a culpa e saiba, você é mesmo culpado diante de Deus. O Evangelho não tolera esse coitadismo, esse vitimismo contemporâneo, viu, irmãos? O Evangelho não tem medo de nos dizer semana após semana, todos vocês são culpados diante de Deus por seus próprios pecados. Agora ele não para por aí. Este mesmo Evangelho nos convoca, nos convida. Abandonem o caminho errado. Entrem pelo caminho certo da bênção e da salvação de Deus. É um milagre que no mundo moderno é inaceitável o que Jesus pede de nós. Esaú vai quebrar o jugo de Jacó e vai fugir dele. Esaú não quer se submeter a ele. Aqueles que são alcançados pelo Evangelho recebem o jugo do Rei Salvador sobre si e o fazem com alegria de coração. Dobre os seus joelhos, saia do seu trono, pare de viver como se fosse rei e rainha e receba o Rei que morreu na cruz para lhe dar salvação. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore em resposta àquilo que você ouviu e ao mesmo tempo em preparação para a ceia do Senhor, da qual vamos fazer parte em breve.